Olá pessoal, vamos para a nossa oficina de número 5 da disciplina de Sistemas Operacionais. Muito bem, agora o nosso tema aí vai ser mais precisamente sobre as threads. Então, threads é uma palavrinha que às vezes quem é do ramo da computação já conhece há um tempo, já deve ter pronunciado algumas vezes ou já ouviu tantas outras. E para aqueles que não têm tanta ainda proximidade, né, talvez relacione com isso indiretamente quando a gente viu lá na outra oficina aquela questão do gerenciamento de processos, e você também tinha ali algumas threads. E as threads, como a gente pode às vezes simplificar, era como se fosse uma parte do processo, algumas tarefas ali, ou processos leves, né, que não chega a ser outros processos. As pessoas confundem um pouco isso às vezes, né, achando que processo e thread é a mesma coisa, e na verdade, threads, ela está dentro dos processos. Então, a thread sempre tem um processo pai, ou processo mãe, e de modo que se encerra, ou se alguém termina, né, ou faz um kill ali em um processo, as threads vão ser também encerradas. Mas quando você encerra algumas threads, ou com algumas threads terminam, não necessariamente o processo termina. É por isso que naquela apresentação da oficina anterior, quando a gente pôs a gestão de tarefas, tinha lá um número enorme de threads e um número menor, né? Lá era 1.700 e tanto de número de threads e 300 e tanto também de processos. E aí a gente entender a relação disso é muito importante para entender o funcionamento do processador, a forma como ele organiza essas atividades. E as threads têm uma parte interessante que ela divide recursos de memória, né? Porque o processador, ele precisa de memória e não é como uma fonte de energia de funcionamento, e sim como uma fonte primária de insumos para ele se alimentar. Se alimentar, no caso, de dados. Porque um processador, se ele se alimentasse de alguma coisa, né, é de dados, não alimenta informação, ele gera informação, porque ele processa o dado e o dado processado gera com isso a informação. Pois bem, e as threads, então, elas entram aí num caminho, às vezes, para fazer ações ou tarefas específicas de forma mais leve do que todo o processo. E assim a gente consegue ter uma visão monothread, como a gente pode ver aí no slide, onde nós temos o contexto de software, um contexto de hardware, né, que você deve já ter estudado lá no material de vocês, e viram dessa situação que às vezes quando muda o contexto, você não tem outra thread rodando, né, ou executando. Rodando é o termo que a gente às vezes usa de maneira informal. E tem um espaço de endereçamento que ele aponta, né, para onde que isso vai ser utilizado. E você tem também os processos aí multi-threads. E esses multi-threads, você tem às vezes um contexto de software, e esse contexto de software ele te gera demandas de N, né, de várias, aí, no caso são 3, mas podem ser mais, threads. E aí essa multithread, então, ela abre, para cada thread, ela usa um contexto de hardware para aquela situação, para aquele contexto, com o mesmo espaçamento de endereçamento. Então, essa trama gera para nós uma possibilidade aí que para alguns acham que é para dar maior velocidade, e isso também faz com que haja uma divisão, uma partilha no consumo e no uso de memória. Tá ok? Então a gente vai tentar abordar um pouco melhor esse tema aí sobre threads de forma mais aplicada, como a gente tem conversado nas nossas questões, nossos exercícios que são recheados de situações e conceitos que façam que a gente possa explorar um pouco mais isso, tá bem? Então, vamos para a nossa primeira questão aqui, para a gente já ir aquecendo num certo, errado, verdadeiro ou falso,
para ir segmentando, ou sedimentando, melhor dizendo, esse tipo de aprendizagem, ou esse conceito sobre threads. Então, supondo que somente uma CPU, então imagina que você é um computador, né? E uma CPU só esteja disponível e 5 processos estejam no estado pronto. Então lembra, você tem um estado pronto, você pode interromper isso, ele pode estar estacionado, tem um novo. Então você lembra lá que tem os estados de processo, então tem 5 ali processos que estão no estado pronto. Os mecanismos responsáveis por gerenciar a utilização da CPU são as threads. E aí, será que quem gerencia, ou os mecanismos responsáveis por gerenciar a utilização da CPU são as threads? Será que, de fato, é a thread que gerencia a CPU? Ou o que seria, então, o responsável para que organize esses processos que, às vezes, são estimulados pelo próprio homem ou pela própria máquina, que faz com que o processador precise tomar certas decisões. Essas decisões são tomadas ou são geridas por meio das threads. Então, fatalmente, essa afirmação ela está errada. E por que está errada? Porque a gente sabe que quem gerencia a CPU, né, é justamente o sistema operacional. O sistema operacional ele difere dos sistemas aplicativos, do software aplicativo, porque a principal função do sistema operacional é justamente orquestrar, gerenciar ali a parte dos componentes de hardware do computador, tanto que quando você compra uma interface aí, um dispositivo e se conecta com o computador, essa conexão hoje em dia é muito comum acontecer por meio de uma porta USB, e essa porta USB tem um tal de driver, para quem usa Windows ou para quem usa Mac, Linux, que o sistema operacional reconhece aquele dispositivo junto aos seus componentes de hardware. Agora, quem faz isso? Se você tem um componente, um dispositivo específico para Windows e ele não tem uma leitura capaz de se identificar ou de conversar com o sistema operacional Linux ou macOS, ou da mesma maneira você tem uma arquitetura e um gadget, aí, um dispositivo que você usa para o seu iPhone, ou então para o seu celular Android, aí que tem um óculos lá, e aí esse óculos você conecta, por exemplo, via Bluetooth, mas aí a conexão Bluetooth é apenas o meio de como se conecta, então precisa de processar dados ali dentro do seu óculos para que ele tenha uma capacidade de realidade virtual, o VR, mas aí você pega esse mesmo óculos, esse mesmo dispositivo e coloca conecta aí num celular da Apple, e aí você percebe que até o encaixe já não vai, né? Até a disposição física não vai, mas vamos supor que entrasse, e aí você percebe que ele não funciona porque não há compatibilidade. E essa compatibilidade não é exatamente com a memória RAM, não é compatibilidade, em algumas situações, com um componente de hardware, e sim com o software. E a arquitetura de software junto com a arquitetura de hardware, da maneira como aquele software foi escrito. Que software? No caso, quando a gente tem uma interface ou um dispositivo como um óculos de realidade virtual, e eu ponho, e ele conecta e processa, você sabe perfeitamente que não é o óculos que está processando, né? Quem processa é o meu aparelho. O óculos é uma interface para que o meu aparelho, é um meio com lente, do qual, por uma questão física, ótica mesmo, ele se conecta, transmite ali o som, os recursos de volume, de comando, de touch, eu tenho um controle remoto, mas quem está processando é lá o meu software aplicativo que tem um sistema Android, que é um sistema operacional, em cima dos seus dispositivos. E quem gerencia todos esses processos não são threads. As threads são ali partes do processo. Isso gera threads. Isso tem uma série de
insumos criados, gerados para que o computador gerencie. E é o sistema operacional com as suas unidades adequadas que faz esse tipo de controle, tá bem? Então, pondo aí na tela o gabarito para vocês, seria errado porque a gerência da CPU é realizada pelo sistema operacional através de políticas de escalonamento. Muito bem, vamos para a próxima questão então. É o seguinte, olha, nos conceitos de ciência da computação, um processo é um módulo executável que pode conter threads. Olha isso que interessante, ó. Um processo é um módulo executável que pode conter threads. Interessante, tá vendo? É um outro tipo de clareza aqui para a gente ver essa relação de thread e processo. Um conceito importante sobre threads que estão contidos no mesmo processo, ou seja, as threads que pertencem ao mesmo processo. Para os desavisados, ao verem isso, eles falam assim, poxa, mas como assim? Thread não era processo? Como que thread pode estar dentro de um mesmo processo? Que confusão é essa? Agora, a esse ponto, vocês não têm confusão, porque já estamos entendendo que as threads fazem parte de processo. Aí, perguntas lá então. Qual o significado do conceito multithread num sistema operacional? E aí você lembra que a gente viu a imagem antes, que tinha o monothread e os multithreads? Pois bem, a gente viu que o multithreads você tem um contexto de software, você tem, para cada thread você tem um contexto de hardware e ali tem o endereçamento. Então, alternativa A. Qual o significado disso? É uma condição em que processos ficam bloqueados, esperando por algum evento que nunca vai acontecer. Alternativa B. Guardar dados para posterior utilização, evitando a repetição de acesso a dispositivos lentos. Ou é a capacidade de processar algum job, ou alguma tarefa aí, assim que este chega ao sistema, através da sobreposição de operações muito lentas com processamento. Outra, alternativa D, é a utilização de porções de memória para guardar dados que vêm de dispositivos com baixa velocidade para agilizar o processamento de algum dado. Ou é a forma de um processo dividir a si mesmo em duas ou mais tarefas que podem ser executadas simultaneamente. Então, para quem não está tão dentro aí do assunto, é natural que essas palavrinhas gerem uma certa confusão. E aqui, ó, você vê que de A a D está ali com alguma situação que desorganiza a ideia do conceito do multithread. Porque, sabendo o gabarito, que é a alternativa E, você vê que o multithread ele é uma forma de um processo dividir a si mesmo. Lembra lá na imagem do multithread que a gente viu no comecinho dessa oficina, onde você tinha um processo, você divide ele em contexto de hardware, e aí você pode dividir em duas ou mais tarefas que podem ser executadas simultaneamente. Então, quando você lê uma coisa que não faz muito sentido, igual na alternativa D, ó, eu pego a utilização de porções de memória para guardar dados que vêm de dispositivos com baixa velocidade para agilizar o processamento de algum dado. Isso não faz o menor sentido, porque você não vem com dados aí com dispositivos de baixa velocidade para agilizar o processo, né? E sim, objetivamente, é a forma de um processo dividir a si mesmo em duas ou mais tarefas que podem ser executadas simultaneamente. Beleza, vamos para aqui agora uma questão que temos aqui as alternativas, e aí a gente pode perceber que, no caso, a thread, parece que aqui está sendo enunciado, deixa eu ver se está aqui para frente, às vezes tem um erro aqui do enunciado. Tudo bem, a gente faltou enunciado aqui, a gente vê as alternativas, que na verdade também é sobre threads, né? Então, pode considerar o enunciado, eu me lembro dele, que é mais ou menos perguntando, assim, ó, sobre threads podemos afirmar que, podem compartilhar a memória do processo? A gente já viu no gabarito que sim, podem compartilhar
a memória do processo, né? A thread, ela divide justamente a memória do processo e ela não interrompe, ela divide. Por isso que você tem um processo consumindo um quantitativo de memória e a thread são tarefas, jobs desse processo. Alternativa B, evitam que processos concorrentes acessem recursos do processo principal? Não, ela não evita, né, que os processos concorrentes acessem recursos, porque não é ela que faz isso. Elas acessam a memória estática, ao contrário de processos convencionais? Não, isso também, memória estática, nem está claro aí. Ela sim divide a memória naturalmente do processo. São as threads que controlam o acesso da memória dinâmica, fazendo o heap aí dos processos externos? Também não. As threads não controlam esse tipo de situação do sistema operacional, do processador e do sistema operacional. E elas possuem proteção contra problemas comuns de processos, como vazamento e acessos inválidos da memória? Também não. Então aqui tem um comentário que complementa o seguinte, ó. As threads, ao contrário dos processos, podem compartilhar recursos. A memória de um processo nada mais é do que um desses recursos. Então, essa frase simples aqui, ela nos mostra uma posição importante, que processo, né, não compartilha, porque quem compartilha memória são as threads de um processo. Quando você tem múltiplos processos, aquele processo já tem o seu quantitativo ali, o seu endereçamento de memória adequado para realizar o seu processamento. Então, o gabarito aí é justamente a alternativa A, que diz que pode compartilhar a memória do processo. Muito bem. Então, vamos ver uma próxima aqui, que também sobre threads, dizendo o seguinte. As threads de usuário são admitidas acima do kernel e gerenciadas sem o suporte do kernel, enquanto as threads de kernel são admitidas gerenciadas. Então, exclusivamente pela memória RAM, diretamente pela unidade central de processamento, diretamente pelo sistema operacional, exclusivamente por uma deadlock específica, ou exclusivamente pelo IPL ou boot. Então, olha só, quando a gente vê que as threads de usuário são admitidas acima do kernel e gerenciadas sem o suporte do kernel, enquanto as threads de kernel, então está falando sobre as threads do kernel, né, são admitidas e gerenciadas pela memória RAM. Será que é a memória RAM que gerencia thread? Será que é a unidade central de processamento que faz a gestão de threads? Ou seria o sistema operacional? Ou ainda, uma deadlock, né? Parece que são dois processos que às vezes se travam de uma forma específica. E aí a gente percebe mais uma vez a clareza, né, e a objetividade de que quem gerencia threads é sistema operacional. Quem gerencia processo é sistema operacional. Então, isso, você pode sempre lembrar disso se você vê questões desse tipo, quando você tem ali no seu sistema operacional, no seu Windows, se você usar o Windows, o Shift Ctrl Del, né, onde você abre aquela tela do gerenciador de tarefas, e lembra que o Windows é um sistema operacional e você está justamente fazendo ali a sua gestão. E isso aqui é só um lembrete para que a gente possa fazer essa associação mental, porque é óbvio que quem gerencia o processo não somos nós, primeiro, esse gerenciador de tarefas. Esse gerenciador de tarefas é um meio que a gente tem para poder observar, para fazer algumas intervenções, para poder analisar, mas quem está trabalhando e gerenciando isso o tempo todo, de fato, são os sistemas operacionais. Tá bem? Então vamos aqui agora para a próxima questão, que tem uma alternativa incorreta. Então dê uma lida aí, para a gente poder aproveitar melhor. Alternativa A. Vamos pensar então no que está incorreto.
O fato de transferir complexidade do software para o hardware confere à arquitetura CISC a capacidade de facilitar o trabalho do programador? Olha, isso está correto, porque você percebe que a arquitetura CISC, ela trouxe, né, como grande benefício, ela traz como benefício, melhor dizendo, essa capacidade e facilitadora aí do ponto de vista do desenvolvimento do programador. Agora, o peer-to-peer pode ser entendida como uma arquitetura tipicamente distribuída, tendo em vista seu objetivo de explorar recursos, tanto de hardware quanto de software, de um grande número de computadores para cumprimento de uma tarefa ou atividade. Interessante. Também está ali colocado de uma forma que até clara. Alternativa C. O suporte a threads no sistema operacional tem como propósito permitir que um processo decomposto em vários threads seja executado em menos tempo. Será que é esse o propósito, que no sistema operacional eu preciso de decompor em várias threads para que ele seja executado em menos tempo? Será que a questão aí afeta mesmo, como por exemplo a gente ouviu antes o paralelismo. O paralelismo visava, às vezes, maior velocidade. Mas será que thread é para dar maior velocidade ou às vezes para poder fazer a gestão da coisa e não interromper para que aquilo aconteça, mesmo que seja no mesmo tempo, né, caso não tivesse alguma outra situação? Então, você vai perceber que na alternativa D, que o desempenho do sistema de arquivos ele pode ser melhorado aí de várias maneiras, dentre as quais a leitura antecipada e a colocação cuidadosa dos blocos de um arquivo próximos uns dos outros. Verdade. Então, determinar como um recurso é compartilhado é tarefa do sistema operacional, por meio do gerenciamento de tempo e do espaço. Ok. Então, como a gente pode ver, a gente percebeu, né, na nossa leitura ali, a alternativa C, ela está equivocada, ou seja, está incorreta, porque diz lá que o suporte no sistema operacional tem como propósito permitir que um processo decomposto em várias threads seja executado em menos tempo. E isso, olhando aqui para mim agora, pessoal, isso não é verdade. Não podemos confundir threads com paralelismo, né? Eu sei que a gente já falou de threads e processos, mas threads não tem a ver com paralelismo, porque o paralelismo você faz de uma forma, como o próprio nome diz, de forma paralela, várias coisas ao mesmo tempo, interrompendo, cruzando, aproveitando a melhor performance do seu computador ou do seu processador, para que aquilo tenha um menor tempo. Enquanto que se fosse fazer uma coisa seriada, levaria mais tempo. Já as threads, elas se dividem para dar conta de executar a atividade, para dar conta de realizar a tarefa, e não necessariamente com o propósito que isso seja em menor tempo. Porque às vezes eu posso fazer determinadas circunstâncias sem threads e com o mesmo espaço de tempo. Tá bem? Então, tem um comentário aqui muito importante que nós coletamos dessa pessoa, que diz o seguinte, vamos ler aqui então de novo na tela. Nunca confunda threads com processos. São coisas distintas. Olha, a paralelização tanto de um como de outro não é possível, porém, no caso das threads, a alternância entre elas no mesmo processo é bem mais rápida pela ausência de troca de contexto. Sistemas multithreading não são usados para que o processo seja executado mais rapidamente, mas para que mais tarefas, ou seja, mais processos, sejam executados ao mesmo tempo. Ou seja, ela permite apenas que muitas atividades sejam executadas ao mesmo tempo, mas isso não significa que um processo termine mais rápido. Então, olha aqui, você percebe
como que esse comentário, ele ilustra, quase que desenha, embora seja muito texto, né, chato às vezes você lê, mas não dá nem para resumir. Isso aí, o comentário dessa pessoa, de uma forma íntegra, ilustra um quadro de entendimento muito valioso para nós. Porque ele diz lá, justamente, que o propósito é que você faça muitas atividades. Não necessariamente que você faça uma atividade com menor tempo. E aí você pode pensar, poxa, mas com isso, se você fosse processar tudo, talvez tivesse menos tempo, né? Mas a questão do funcionamento é você fazer um volume maior de possibilidades. Então, beleza, vamos aqui para mais uma questão, aí na tela, com relação às características e funções básicas do sistema operacional, julgue os itens seguintes. Em um ambiente com múltiplos threads, ou seja, multithread, não é necessário haver vários processos que se implementarem aplicações concorrentes. Então, será que num ambiente com multithread não é necessário haver vários processos para se implementarem as aplicações concorrentes? Isso está correto, porque você pode ver que, de fato, não é relacionado a essa coisa da concorrência. Então, você não tem, não é necessário, de fato, haver vários processos para você implementar, porque os processos, eles estão justamente relacionados aqui ao quantitativo, né? Para que você dê conta de fazer um volume de tarefas muito grandes. Já o paralelismo, que tem a ver com a visão de processo e não de thread, né? Thread tem a ver com o processo, e processo tem a ver, por exemplo, com o paralelismo, quando você tem vários processos correndo e não várias threads correndo, porque essa é a grande e ao mesmo tempo sutil diferença. E nessa atividade ele mostra aquele ponto ali que foi fundamental, falando que não é necessário. Por não ser necessário é que a questão está de fato certa ou correta. Com isso, a gente vê aí mais um comentário colocado que dá para a gente encerrar bem esse raciocínio das threads e de multithreads para poder fechar o nosso entendimento a esse assunto. Veja só, em um ambiente com múltiplos threads, que é um multithread, não é necessário haver vários processos para se implementar aplicações concorrentes. Que é a afirmação ali, né, agora de forma positiva, sobre a questão. No ambiente multithread, cada processo pode responder a várias solicitações concorrentemente ou mesmo simultaneamente, se houver mais de um processador. Threads compartilham o processador da mesma maneira que um processo. Então, tá aí, pessoal. Vocês percebem que essas questões, como a gente viu, fica tratando do mesmo assunto com vários enfoques, até que chega uma hora que, se a gente continuasse aqui fazendo mais exercícios ligados a processos desse tipo e threads, paralelismo, como a gente viu em outro momento, você conseguiria aí já captar melhor, porque você vai pegando, você já entendeu que não é a thread não são threads que gerenciam o sistema operacional, porque afinal de contas, né, ela faz parte do processo. Você já entendeu também que são sistemas operacionais que atuam na gestão desses processos e que, se você quer maior agilidade, você trabalha com o conceito aí de paralelismo, de vários processos trabalhando de forma alternada ou paralela, e multithreads, né, são jobs, aí são tarefas de processos que servem ou vieram para atender uma demanda justamente de ter um volume muito grande das ações que são requeridas ou requisitadas a um servidor. Ok? Então, é isso, pessoal.